Vasco encerra a preparação para enfrentar o Atlético Paranaense e não terá Payet no Paraná. E olha, o Rafael Paiva testou outra formação e continua deixando a dúvida em quem deve ser titular contra a equipe do Atlético. Também vamos falar sobre todos os desdobramentos das polêmicas envolvendo a 77 no mercado aí internacional. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Também tem os relacionados do Vasco para o Paraná. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, viu? Que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o nosso Vasco da Gama está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo sempre ao nosso Comentaléu Vascaíno. Vamos falar de Vasco a partir de agora, já convido vocês a se inscrever. Já digo que daqui a pouco, às 22 horas deste sábado, eu estarei lá no pré-jogo do Monumental Podcast. Logo no início ali, estarei fazendo as análises. Então convido todo mundo a assistir ao vivo junto comigo. Se você já assistiu esse vídeo depois que passou o podcast, pode assistir também a gravação. E olha, vamos falar de Vasco, porque o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense e o Rafael Paiva parece que seguiu o estilo Ramon Dias de ser, né? Tá querendo gerar dúvida na torcida. No treinamento deste sábado, ele fez uma mudança em relação ao treinamento da sexta-feira. Só para passar uma coisa para vocês. O Vasco não quis optar por treinar no estádio do Atlético Paranaense. O Vasco tem essa situação. O Vasco poderia solicitar para treinar nesse sábado. Aí o Vasco teria que viajar na sexta. Poderia treinar um dia antes, mas o Vasco optou por não utilizar esse dia, até para não aumentar o desgaste com a viagem. Então o Vasco não quis treinar, quis continuar no Rio de Janeiro, viajou aí neste sábado mesmo. E olha, em relação àquele time que a gente falou ontem, que tinha Hugo Moura jogando com 3 zagueiros, com o João Vitor entrando como titular, ao lado de Maicon e Léo, também com Hugo Moura, Sforza e Matheus Carvalho, ele mudou. No treinamento de hoje, ele tirou o João Vitor, colocou mais um homem no meio de campo, então ficou com Hugo Moura, Galdames e Matheus Carvalho. O Sforza também saiu e colocou o Rossi para fazer um ataque com Rossi, David e Verrete. Esse foi o time que treinou. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Hugo Moura, Galdames, Matheus Carvalho, o Rossi, Verrete e o David. Foi o time que treinou neste sábado. E aí a gente vai saber, será que ele vai com 3 zagueiros? Será que ele vai abandonar os 3 zagueiros e vai jogar aí num 4-3-3? É o que saberemos somente neste domingo, às 16 horas, às 15 horas, né, no nosso pré-jogo, que a gente vai saber que é quando o Vasco divulga a escalação. Mas o querido Rafael Paiva mexeu naquilo que ele treinou durante a semana. Sobre o Atlético Paranaense, eles vêm de uma derrota muito forte, né? Você perder para o Ipiranga da terceira divisão, tomando 2 gols nos 2 últimos minutos do jogo, é forte. É forte. Pega. E há uma cobrança. Então, eles virão com muita vontade de fazer o resultado em cima do Vasco, e o Vasco também com muita vontade de se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, para viajar para o Paraná, o Vasco vai ter desfalques. Primeiro desfalque é o desfalque do Dimitri Payet. O Vasco optou por não levar o Payet para que ele continue se recuperando. Então o Payet não viaja, não joga. É o que eu tinha falado aqui com vocês. Eu achava muito pouco provável que o Vasco levasse o Payet para viajar, para jogar no sintético, por causa do problema que ele teve no joelho. O Vasco vai aguardar para que ele possa jogar contra o Vitória na próxima semana, dentro de São Januário. Lembrando que no dia 18 ainda tem Vasco e Flamengo. Então, vamos ver aí se o Dimitri Payet vai ter condições de jogar contra a equipe do Vitória, mas ele foi poupado nesse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Outro que também não viajou, a relação já está na sua tela, a gente vai falar também, é o Kehler. O Kehler sentiu um desconforto no joelho e por isso não viajou para Paraná. Quem viajou?
o Adson, o Cleiton, o David, o Eric Marcos, Galdames, Hugo Moura, o João Vitor, Léo Jardim, Lucas Piton, o Maicon, Matheus Carvalho, o Medel, o Pablo, que é goleiro. Tem uma novidade, o Paulo Henrique viajou, mas o Felipe Gabriel, menino do Sub-17, viaja. Vai fazer parte, pela primeira vez aí, da relação, vai viajar com o profissional. O Ryan, o Rojas, o Rossi, o Sforza, o Verrete, o Vitor Luiz e o Zé Gabriel foram os relacionados do Vasco para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Então, e a gente tem o Hugo Moura, né? O Hugo Moura de volta, inclusive a cláusula que o Vasco colocou. Eu só explicar uma situação dessa cláusula, gente. O Vasco não teria tempo hábil para colocar em definitivo o contrato do Hugo Moura. Então o Vasco fez uma cláusula relativamente baixa, pegou ele por empréstimo para que toda a situação de inscrição dele fosse mais rápida e ele teria que ser relacionado para os 4 jogos do Vasco. 4 jogos. Ele foi relacionado agora para o 4º jogo. Com isso, o Vasco ativa a cláusula de compra. Não é porque o Vasco foi amador, isso, aquilo, não. É por causa de tempo, gente. O Vasco fez isso com o Verrete também. Pegou por empréstimo porque não daria tempo de escrever, né? De se tirar ele do bid do Atlético para colocar no bid no Vasco, não daria tempo, porque o Vasco fez isso no finalzinho da janela. Então o Hugo Moura bateu aí a meta e será comprado, mas a gente já sabia que essa compra existiria há muito tempo. Só para explicar a vocês o que foi que aconteceu. E olha, para terminar esse vídeo, a 77 hoje foi malhada nos principais noticiários, né? Primeiro, por uma questão de fraude, segundo se fala no Tribunal dos Estados Unidos, eles serão processados por fraude, por não conseguir dar as garantias de um aporte feito aí de 350 milhões. Eles estão tentando aí fazer a compra do Everton, né, confirmar a compra do Everton, mas tem tido muita dificuldade. E aí alguns credores alegaram fraude e duplo compromisso. E aí a empresa norte-americana teria aí garantido 350 milhões para comprovar a capacidade financeira, mas não foi capaz de comprovar. E agora é um processo judicial contra as 77 partes. A situação financeira da empresa, né, voltou a ser destaque com essa questão do interesse em comprar o Everton da Premier League. Josh Wanda é esperado no Tribunal de Nova York na próxima sexta-feira para ser ouvido. Enquanto isso, alguns torcedores do clube Red Star, eu já tinha falado aqui que a galera do Red Star tá pé da vida, assim como a galera do Standard com a 77, fizeram um protesto aí colocando aí uma nota de dólar com os estados falsos da Flórida. Em Josh nós não acreditamos, em forma de protesto aí contra a 77, mesmo ele subindo da série da 3ª divisão para a 2ª divisão francesa. Então, o negócio tá muito bom aí pra galera da 77 não, hein? Vai ter que colocar as coisas no lugar para poder gerir aí cada situação do futebol. Óbvio que a gente se preocupa, óbvio que a gente fica de olho, porque a gente sabe que o Vasco precisa muito da situação financeira da 77. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Saudações vascaínas, até a próxima e valeu!